Hora da Prosa. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui mais a um Hora da Prosa, hoje especial demais. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui duas pessoas extremamente importantes na aviação agrícola, né? Estou recebendo a presidente do SINDAG, a Ana Almeida Santos, e o diretor operacional do SINDAG, que é o Cláudio Júnior de Oliveira. E olha, a gente vem aqui com um assunto muito gostoso, uma prosa muito boa. Então, quer um conselho? Se você é do Sul, pega um chimarrão aí, aquela cuia bem preparadinha, se acomode porque a prosa vai ser boa. E se você é aqui do centro, do Sudeste, aqui para cima do estado de São Paulo, Minas Gerais, cata um café e se ajeite que a coisa vai ser boa. Muito bom tê-los aqui. Bom dia, Ana. Bom dia, Cláudio. É um prazer imenso, principalmente pelos temas que a gente vai abordar aqui. Sejam bem-vindos. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Gostaríamos de agradecer mais uma vez, né, a participação, o espaço para que nós possamos falar não só da aviação, mas como todo o contexto, né, e o cenário. Então, é sempre um prazer estar aqui participando do seu programa. Muito obrigado. O Júnior, eu me assusto toda vez que eu tenho que conversar com você, porque você é a pessoa da pesquisa, e você vem com os números, eu falo, nunca vamos alcançar esse troço aí, porque o Júnior, acho que de tanto ler fuçar, ele está trazendo umas coisas que são impossíveis. Mas não é que acontece e essas metas são superadas. Amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Bom dia para você, bom dia, presidente Ana. Realmente, a última vez que viemos aqui, falamos um pouco de inflação, que também está bem alta, né, no nosso último encontro. Mas a gente fica feliz em saber que também o setor está crescendo em conhecimento, em estrutura, em tecnologia, e depois de feiras como a AgriShow, que participamos essa semana, nos deixa mais motivados a continuar pesquisando e conhecendo e trabalhando em prol desse setor tão importante para o nosso país. Olha, realmente. Eu queria começar a nossa prosa aqui pela participação do SINDAG na AgriShow. A AgriShow esse ano completou 30 anos, é o maior evento da América Latina, né? Extremamente importante, visitantes de mais de 50 países passaram por lá. Aliás, vão passar por lá porque o último dia é hoje, sexta-feira, né? Então você que está assistindo aí, o programa está sendo gravado aqui, essa prova, no dia 2 de maio, e então a feira, né, termina dia 2, mas ela vem com números absurdos também de faturamento, presença de empresas, as novidades que vêm. Eu queria, Ana, que você recebeu muita gente lá, conversou com muita gente do setor, como a gente disse, o setor, a aviação agrícola, ela não está fechada, né, num domo, muito pelo contrário, ela tem um ambiente, uma ambiência muito grande em todos os setores que permeiam o agronegócio. Eu queria que você passasse quais foram as suas reações e a sua visão dessa AgriShow. Obrigada, Cláudio. Ótima pergunta. A AgriShow, como você mesmo falou, é o maior evento, né, do setor agrícola do mundo, e o SINDAG ele não poderia deixar de participar, até mesmo que a gente está sempre numa busca constante, né, para uma evolução, para trazer o que há de melhor no mercado para o nosso setor, né, para os nossos associados e também prestigiar os nossos expositores que estavam ali e fazer um relacionamento, né, com a nossa articulação política. É um momento ali que a gente tem uma visão não só, né, de todas as inovações e do contexto do agro no país, porque ela serve de base, de parâmetro, através da AgriShow, que outras feiras, outros eventos no país e também o agronegócio tira como base, né? Os números saem dali da AgriShow. Então, a visão que a gente teve, né, que é realmente o agronegócio, embora todos os desafios que ele vem passando, vem enfrentando, questões econômicas, enfim, ele continua pujante, né? Ele continua, os expositores eles continuam otimistas, né? Porque realmente vários estados vêm se destacando aí com a produtividade, né? Todo o cenário mundial também tem favorecido o Brasil, né? Com todas essas questões aí dos Estados Unidos, e isso deu um boom de esperança. Então a gente notou mais um otimismo, né? Eu acredito que os números vão ser recorde novamente. E nós estivemos ali também, no primeiro dia, nossa participação foi de suma importância, nós fomos convidados a participar de um evento da Secretaria de Agricultura de São Paulo, onde teve presente vários parlamentares, né, a participação do governador Tarcísio de Freitas, ali, e o SINDAG esteve presente justamente para fazer esse contato direto, né, com esses
que o ano todo a gente tem demandas, principalmente no estado de São Paulo, que a aviação agrícola vem crescendo cada vez mais, não só no país, no estado de São Paulo, nós temos muitas empresas ali, e a questão do combate a incêndio, né, Cláudio, que foi tão interessante, no momento que nós tivemos espaço ali com o governador Tarcísio, ele destacar o papel da aviação agrícola no combate a incêndios o ano passado, né, que ajudou tanto o estado de São Paulo, e nós estamos ali buscando cada vez mais aproximar, né, e ampliar esse mercado para as nossas empresas associadas também, né, do combate a incêndio, para que realmente a nossa preocupação é com o meio ambiente, é nosso, né, não é só simplesmente um nicho de mercado, é prevenção, é cuidar mesmo do nosso espaço, do nosso ambiente que vivemos. Então, assim, foi muito positivo, eu acredito que nós teremos números aí bem interessantes da AgriShow novamente. Que legal. Falando em números, você citou aí muito bem o combate aos incêndios. Se minha memória não estiver me traindo, Júnior, esses números sei que é com você, mas eu acho que foram utilizados mais de 40 milhões de litros no combate ao incêndio. É isso mesmo? Já que a Ana tocou nesse assunto e eu citei esse número, eu queria que você desse sequência nesses números que vocês estão apresentando agora, que estão superando, inclusive, em um ano, né? Está adiantando em um ano o atingimento dessa meta estipulada para 2027. Exatamente, Cláudio. 40 milhões de litros de águas foram lançados contra as chamas no ano passado. E foi bonito de ouvir o governador falando à nossa presidente que a aviação agrícola ajudou muito o Brasil, ajudou muito São Paulo. Ele já chamou o secretário de Agricultura, os diretores da Defesa Civil. Ele é extremamente executivo, né, Cláudio? Ele toma posição na hora, ele só vem conversar aqui, puxa lá, para entender como está e principalmente para trabalhar durante esse ano também, que pode ser que tenhamos aí. E o PI segue o mesmo ritmo, viu? Exatamente, é extremamente ativo, né? Ele é mobilizado. Tem algumas ações já que estão previstas para acontecer, tem um projeto de lei de apoio ao setor aí em São Paulo, que o governo está apoiando também, e é importante citar isso, porque quando o governador está engajado em um processo, geralmente os projetos de lei viram leis, né? Em relação aos números, Cláudio, eles realmente vêm surpreendendo, né? No último levantamento que fizemos e relatamos aqui, nós passamos de 2.539 aeronaves para 2.722 aeronaves que estão que podem atuar a qualquer momento. Não quer dizer que todas estão ativas, né? Mas que podem atuar a qualquer momento. Nós temos aeronave de 1951, nós temos uma aeronave de 51 atuando, um Ipanema, né? Inclusive, em uma reunião com a Embraer, eles citaram esse belo exemplo. E realmente, realizando o nosso levantamento através da pesquisa de perspectiva, que trabalhamos com regressão linear, identificamos que chegaríamos a 3.000 aeronaves lá em 2028. Mas agora 2027, né? Fazendo o levantamento em 2028. Mas agora trouxe para nós a pesquisa que chegaremos a 3.062 aeronaves em 2026, visto que estamos com um crescimento de mais de 4% já há 10 anos. Ano passado, nós crescemos 7,2%, foi o segundo maior crescimento das 2 últimas décadas. Isso surpreende demais, mas quando a gente conversa com os fabricantes de aeronave, a presidente Ana, estive acompanhando ela na visita à Embraer, eles relataram que estão vendendo muito. E citaram, né, algo interessante, né? Ano passado eles venderam 90 aviões, mas não conseguiram vender os 90, 30 ficaram para trás porque não conseguiram financiamento. Então, quer dizer, se o governo federal investir em financiamento, investir em apoio ao produtor rural, ele vem investindo, mas se investir ainda mais, nós teremos muito mais aeronaves atendendo o mercado brasileiro de forma mais significativa, porque, de fato, também, junto com esse crescimento da frota, né, vem o crescimento do atendimento de hectares no país. Em 2024, nós chegamos a mais de 130 milhões de hectares, em 2025 vamos passar de 140 milhões de hectares. E só para fechar minha fala, me lembro uma vez, estava numa reunião nacional com várias entidades, eu citei 130 milhões de hectares, um colega que estava do lado disse que o Brasil não tem isso, mas é que o avião agrícola tem de 4, 5, às vezes 10, 20 vezes o mesmo local, que é o caso do
algodão. Então, dividido por 4, aí nós temos de 25% a 30% da aplicação no Brasil feita de forma aérea. Se a gente for comentar, por exemplo, a safra, os hectares destinados, por exemplo, ao feijão, nós temos algumas regiões, 4 safras de feijão no Brasil, né? Claro, não é em todo o Brasil, mas algumas regiões. Então, se você somar toda essa área aí em todas as safras, claro que você vai expandir. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Agora, você disse aí que nós temos, então, praticamente 2 gargalos, que é o gargalo financeiro, por falta de financiamento, né? E também nós temos, Ana, um gargalo que é a própria linha de produção da indústria, né? Não consegue atender a demanda, a real demanda. E isso também mostra que nós temos aí um desafio muito grande para compor toda a equipe, porque as pessoas pensam, bom, uma aeronave, você precisa de um piloto, mas não é só isso. Você tem uma equipe que trabalha ali para cada piloto, para cada aeronave, enfim. Então, nós temos um gargalo muito grande também na formação de novos profissionais para atender a necessidade do que vem nesse crescimento todo. Júnior. Sim, acompanhando esse raciocínio, é importante trazer que nós temos um terceiro desafio ainda, Cláudio, que é a inflação que as empresas de aviação agrícola sofrem no país. Né? Que é maior do que a divulgada pelo governo, assim, dá uma diferença absurda, né? Absurda, porque a inflação base seria 4%, 5%, aí INPC, IPCA, levando em consideração isso. Mas se nós formos considerar o petróleo, né? Se nós formos considerar não só a questão do INPC em si, que é aquele percentual utilizado para negociação com o empregado e o empregador, nós temos também a variação do petróleo, e nós temos aí a questão da taxação do governo americano, que colocou uma taxa para o Canadá de 25%, Cláudio. A gente está ainda esperando a resposta da fabricante se esse 25% vai ser repassado, porque o motor do avião Air Tractor é fabricado no Canadá. Então, do Canadá para os Estados Unidos teria aí, teoricamente, 25%, dos Estados Unidos para o Brasil mais 10%, que foi o que a alíquota que o governo americano colocou, citado pela presidente anteriormente. Então, nós teríamos aí 35% de aumento. Mas a fábrica ainda não se manifestou em relação ao tema, porque ainda há dúvida se esse 25% pega os motores. Mas veja aí que desafio realmente não falta para a nossa atividade, né? Agora, eu já conversei isso com o Gabriel, o desafio do empresário, né, Ana, do setor é muito grande e muitas vezes, se ele não parar para pensar e se ele for agir pela paixão, ele quebra. Ele literalmente quebra, porque ele não consegue acompanhar isso. É absurdo, por exemplo, essa conta que o Júnior acabou de passar para a gente aí. Como é que você vai, de repente, colocar 35% em cima... Pô, a conta não fecha, né? Não fecha, é desafiador mesmo, né? O empresário, como diz, principalmente da aviação agrícola, eu falo que ele é um Superman, né? Porque nós não temos muitas perspectivas, os incentivos são muito poucos, todos os juros para a empresa são sempre maiores do que o produtor rural, né? O produtor ele ainda consegue ter maiores, né, linha de financiamento com juros mais atrativos, né? Mas as empresas não, Cláudio. Então, realmente, é preocupante essa questão dos Estados Unidos em relação às empresas, principalmente. Nós estamos aí ansiosos, eu falo também, a gente, como empresária, hoje a gente está nessa expectativa de trazer um avião também agora esse ano dos Estados Unidos, e a gente fica nessa apreensão, porque você não consegue realmente repassar isso para o produtor, considerando que o ano, embora diversas culturas, nossa região, por exemplo, o estado do Tocantins, a nossa principal cultura aqui é o arroz irrigado, né? A soja tem expandido bastante, mas ainda é o arroz irrigado. Então, o arroz ele vem enfrentando um momento delicado para o produtor, onde a moeda, né, de troca dele não está, o preço não está bom, e aí você não consegue repassar isso, né? Então, infelizmente, e é uma das culturas que mais dependem da aviação agrícola, que é o arroz irrigado. Então, para você ver o tamanho do desafio, é uma corrente, o produtor não vai bem, né? Automaticamente as empresas também não, e assim por diante. Mas, como diz o outro, a gente tem que tentar encontrar uma alternativa, é esse o trabalho do SINDAG, está sempre à frente, sempre buscando aí, né, as informações, os números, para a gente passar esses índices atualizados para os empresários, né? Tem o IAVAG, que o Júnior pode trazer para a gente aqui, explicar mais ou menos, mas, infelizmente, dentro de um cenário de um ano que passa muito rápido, o ano agrícola, às vezes, não tem como a gente
nos estruturar para isso. Mas eu acredito assim que não vai ser tão exorbitante, né? Nós vamos ter que achar uma saída, uma solução. Você acompanhar o agro também, né? E eu acho, Ana, que é justamente aí que entra o papel do SINDAG, né? Então, o empresário que está acompanhando todo esse trabalho e é afiliado ao SINDAG, ele conta com esse privilégio de ter esse suporte, né? Porque se ele não tiver uma assessoria bem feita e muito boa nesse momento, né, Júnior? A tomada de decisão é muito difícil, mas ela precisa ser respaldada com conhecimento. Não adianta você falar, não, né? Vou seguir esse norte aqui e de repente não é por aí. Exatamente, Cláudio. Hoje, algumas fazendas grandes do Brasil têm ligado diretamente para o SINDAG para saber, né, sobre a inflação do setor. Semana passada, ainda, um gerente de uma grande fazenda do Brasil me ligou e perguntou se em setembro o dólar estaria mais alto. Eu disse para ele que eu não tinha bola de cristal, né, mas que ele ficasse olhando as movimentações do governo americano, as movimentações dos gastos públicos no Brasil, que estão bem elevados, né, nesse momento, e as taxações que vão vir não só pelo governo americano, pelo governo brasileiro também, porque isso tudo mexe no câmbio. Essa pequena movimentação, podemos dizer, né, pequena movimentação de colocar uma taxa, gerou aí 40 containers de soja para a China a mais do esperado. Inclusive, quando chegou na China esses containers, eles fizeram uma matéria dizendo: nós não dependemos dos Estados Unidos. Quer dizer, eles vão depender do Brasil. Só que não tem produção suficiente para atender essa demanda, pelo que a gente está vendo. Se continuar essa taxa elevada para a China, não tem como prever essa enorme demanda de alimento. Por quê? Nós fomos na FAO, né, inclusive, fomos acompanhando a presidente Oana em Brasília, e a gente consegue identificar que eles estão preocupados também, né, com a questão de alimentos. Se a gente for olhar as matérias que saem da FAO, até 2050 nós vamos chegar a 10 bilhões de pessoas. Hoje nós somos 7,5 bilhões. Quer dizer, aonde nós vamos encontrar tanta comida para atender essas pessoas se nós temos tanta inflação dentro do setor, mas, ao mesmo tempo, um crescimento exponencial. Só que precisa dar vazão a tudo isso que a gente está falando. E só para consolidar aqui essa fala, acompanhando o que já foi dito, eu atribuo esse crescimento e a defesa e representatividade do setor aos conselhos de administração que já passaram pelo SINDAG atual. Porque a maioria dos desafios nem são colocados para a mídia, né, Cláudio? Questões pesadas ali que estão nas costas da presidente Oana, que ela compartilha conosco, a gente nem traz aqui em relação à regulamentação, às vezes, um pouco complexa, desafiadora para o setor atender no Brasil. A gente não traz aqui questões que nem vêm ao caso, né, de desafios aqui que estão sendo trabalhados em Brasília e nos estados. Então, realmente, nós temos inflação, nós temos os desafios em relação às culturas também, que às vezes passam por problemas difíceis. No caso do Rio Grande do Sul, sempre tem muito frio, muita chuva, muito calor, é um desafio enorme. Nós temos plano safra, às vezes, que não vem como deveria, ou com uma taxação muito forte, acaba não ajudando o prestador de serviço, pega mais o produtor rural. Desafio realmente não falta, mas para ver como o setor ele é tão produtivo e tão bom, que não para de vender avião para o país e não para de produzir, né, PIB para o nosso país, que pode chegar aí a 10 bilhões de reais só em serviço prestado pela aviação agrícola em 2028. Ana, esse sentimento aí, essa mexida que o Trump deu na economia mundial, ela afetou e vai continuar afetando todo mundo enquanto não houver um equilíbrio, né? Foi como o Júnior disse. O fabricante, a Air Tractor, o avião vem o motor vem da Pratt & Whitney, vem do Canadá, enfim. E vem componentes do mundo inteiro. Hoje a produção ela está globalizada. Então, você tem equipamentos que vem uma peça da China, outra vem do Canadá, outra vem da Alemanha, e você acaba montando aqui. Então, se a gente for levar tudo isso em conta, tá preocupando. Claro, e quando a gente fala desse movimento gigantesco nesse tabuleiro econômico, nós estamos falando do que vai refletir justamente na produção de alimento. E você não consegue produzir
20, saindo de 10 para 20. É gradativo. Né? Você não consegue fazer milagre, mesmo que seja uma cultura com um ciclo tão curto como é o grão. Diante disso, você conversa com o pessoal do setor, os empresários, até mesmo o Júnior falou aí da preocupação que os operadores têm, né? O gerente da fazenda. Como é que é essa preocupação? O que você sentiu aí, principalmente na AgriShow, onde tem ali muita gente envolvida na cadeia produtiva? Cláudio, é tudo tão novo. Eu estava avaliando que os desafios, além do setor, como você falou, tudo da aviação agrícola depende de peças que são importadas por algum... E nós chegamos a uma conclusão assim, que não tem como a gente fazer isso de uma hora para outra, isso vai ser diluído ao longo do tempo. Nós não estamos... a aviação agrícola vem no crescimento, né? Eu acredito que para a produção, para esse boom, que não vai dobrar de uma hora para outra, mas pensando na nossa como empresário, o que poderia refletir para poder amenizar tudo isso que vem acontecendo com os Estados Unidos? Seria mudar para a gente, né, o quadro de nós continuarmos crescendo, produção aumentar e a aviação agrícola otimizar, porque automaticamente, se você vende mais, como o Júnior falou, que foi mais 40 containers, né, de soja. Então, para nós, a gente já pensa, nós vamos ter que nos preparar, aeronaves têm entrado no mercado, nós temos capacidade de atendimento a um curto, né, médio prazo, vamos dizer assim, né, porque como não vai existir esse boom, então, com isso, se nós voarmos mais, trabalharmos mais, você ainda consegue diluir, mas nós não temos uma previsibilidade, Cláudio, disso. Nós não sabemos até que ponto que isso vai refletir dentro do nosso negócio. Então, é muito fácil para o empresário, se o avião sobe o preço, se as peças sobem o preço, mas se você consegue voar mais, diluir esse custo no maior número de hectares, maior hora voada, porque o nosso custo é baseado em horas, então, o que a gente conversa com os nossos empresários? A gente vem preparando as empresas cada vez mais para esse crescimento, porque o Brasil ele vem num crescimento, o agro como um todo vem num crescimento, a produção vem só aumentando a cada ano, então, assim, a gente não está estagnado ao número que nós temos hoje, sim nas perspectivas, né? Então, é a nossa esperança estarmos com o nosso setor cada vez mais organizado, né, qualificado, para que eles consigam atender essa alta demanda que nós acreditamos que vai ser em curto, médio prazo, né? São muitas aeronaves que estão entrando aí no mercado, aeronaves americanas. Então, se nós conseguimos aumentar a nossa produtividade, com certeza nós não vamos sentir tanto. Agora, se for o contrário, né, Cláudio, que não tem como nós prevermos isso, aí realmente o empresário está numa situação delicada. Mas o Júnior pode até complementar com os números, né? Cláudio, a presidente ela tocou num ponto muito importante aqui, que me refletiu muitas coisas na mente, que e vai chegar na ponta essa perspectiva, vai chegar na minha região essa perspectiva, porque de fato algumas regiões do Brasil crescem, outras não. E essa preocupação da presidente como empresária, ela é real com os outros empresários. Aqueles que estão em regiões que não estão crescendo muito, eles enxergam o mercado de forma pessimista. Então, quando a gente conversa com eles, a gente tem que levar essa ideia de que a região dele não está tão aguçada para o crescimento, às vezes por problemas técnicos, falta de conhecimento, irrigação, etc. Tem uma série de variáveis, mas, de fato, isso que a presidente trouxe, a gente tem que avaliar sempre. Por exemplo, São Paulo passou Goiás no número de aeronaves. Mato Grosso está com 749 aeronaves, tinha 600 até 2 anos atrás. Então, nós temos regiões do país que estão crescendo exponencialmente, outras nem tanto. Então, de fato, né, o crescimento, embora ele se apresente de forma positiva, nós não podemos desconsiderar que existem regiões do país que não vão crescer desta forma. Por exemplo, Rio Grande do Sul passou por uma enchente absurda e também por problemas ambientais. Então, nós não podemos considerar que nós teremos a entrada de muitas aeronaves nesse estado que passa por esse momento, né? E posso falar ainda porque moro no Rio Grande do Sul e sou gaúcho, né? De fato, aqui nós temos muitos desafios. Agora, quando falamos em Mato Grosso, quando falamos em, por exemplo, o Acre cresceu 300% a soja. Quando nós falamos em regiões como São Paulo, que cresce há 20 anos mais de 3% a cana-de-açúcar, que está ligada ao biocombustível, que está ligada à sustentabilidade, que está ligado ao que os países desejam em relação a crescimento econômico sustentável, a gente vê que o crescimento não vai parar. Nós estamos falando de biomassa. Então, para eu analisar
o possível crescimento chegando na ponta, como a presidente trouxe, eu preciso avaliar se a minha região está apta a receber esse possível crescimento, né? Tocantins, Matopiba, local onde a presidente está hoje com a empresa. A região do Matopiba tem crescido demais nos últimos anos, mas não é que todas as regiões vão crescer. Eu preciso avaliar minha infraestrutura, se a região está boa, se as lideranças políticas estão atendendo às demandas, enfim, uma série de variáveis para realmente essa perspectiva de crescimento chegar até a minha região no país. Eu até aqui, eu acho que diante do que a gente está conversando aqui, eu gostaria até de sugerir aí as empresas produtoras de defensivos, principalmente os biológicos, né, que vem crescendo, o crescimento é absurdo, o crescimento de produção de biodefensivos no Brasil, bioinsumos de uma forma geral, que criem programas de relacionamento que permitam que o produtor use parte daquele investimento nos defensivos para que ele possa ter um percentual revertido na aplicação daquele produto, né? E que faça isso usando aí empresas afiliadas ao SINDAG. Primeiro, porque eu acho que isso aí é um incentivo muito grande. Segundo, porque fazendo dessa forma, ele vai ter aí empresas que estão assim, aptas em todos os sentidos a realizarem esse trabalho. E segundo, que eu acho que uma empresa... E terceiro, o cara compra lá não sei quantos milhões de defensivos e o cara recebe como prêmio iPhone, não sei o quê. Gente, desculpe, mas eu acho que seria muito mais interessante para o produtor fazer parte de um programa de relacionamento que permitisse ele ficar dentro do próprio negócio, melhorar a participação dele e um atrativo. Eu não vejo assim, essa coisa de dar brinde. Eu acho que é até uma falta de respeito. Eu acho que se criasse um programa de relacionamento envolvendo a parte de aplicação daquele produto que ele comprou, eu acho que seria perfeito. Como é que você vê isso, Ana? Eu concordo, Cláudio. É algo que você vai ter que criar, né? Como o Júnior falou, o novo, a inovação ela vem, mas até você fazer o uso dela, até convencer, porque o produtor, isso é da cultura, né? Isso é uma mudança que ela tem que partir de dentro, essas parcerias ela tem que acontecer. As empresas de biológicos, por exemplo, poderiam começar, né, com implantar essa cultura e esses incentivos de relacionamento. Eu não vejo que, por exemplo, o SINDAG seria muito bom também, né? Começar já com esse projeto, com esse programa, para incentivar, pensando na sustentabilidade, pensando no papel que a gente tem, né? A nossa responsabilidade com o meio ambiente também. Mas eu acho que isso é uma mudança de cultura que ela vai ter que partir tanto do fabricante, né, quanto do produtor. É um trabalho de formiguinha que ele tem que ser feito, né, de imediato, vamos dizer assim. Mas é possível e eu concordo com você, eu tenho o mesmo pensamento. Essa questão dos brindes tem que ir mudando, né? Ô, Júnior, eu acho que tá aí. Você que é uma pessoa que gosta de desafio e gosta de números, eu não sei, eu vou deixar aqui uma sugestão que é essa, trazer as empresas produtoras de bioinsumos, eu acho que deveria trazer todas para esse chamamento de criar um programa de relacionamento com esse formato, porque todo mundo ganha, né? Nós teremos aí um maior aproveitamento e maior eficiência. Eu não sei, eu acho que seria uma coisa até para ser trabalhada no Congresso, convidar essas pessoas, a indústria para participar. Eu convidei, inclusive, tomei a liberdade de convidar o Ederson da Biotrop para conhecer o Congresso. Ele ficou muito entusiasmado, falou: Cláudio, vou conversar com o pessoal aqui, mas possivelmente nós estaremos visitando o Congresso, mesmo porque nós temos um cliente que de Luiz Eduardo Magalhães, que ele está interessado inclusive numa aeronave autônoma que vai estar presente lá no Congresso. Então eu acho que a gente pode unir o melhor dos dois mundos. Eu falei: olha, vocês serão muito bem-vindos, tenho certeza, mas pensa aí nesse programa de relacionamento. Tá aí, eu joguei a bomba na sua mão, viu, Júnior? Não, você está corretíssimo. Toda forma de incentivo é muito bem-vinda, né? Em todos os anos aí da gestão da presidente Ana, ela enviou convites para a CropLife, Sindiveg, que são as grandes lideranças de defensivos agrícolas, biológicos, eles químicos, né?
e eles participam conosco do nosso congresso. Agora, de fato, os fabricantes, né, talvez precisem uma maior aproximação, porque às vezes não enxerga a oportunidade que você acabou de enxergar, né, Cláudio, de estar mais perto do operador. Ano passado, o congresso não foi somente os operadores que prestam serviço, foram muitas fazendas, porque o maior número de fazendas que aplicam com o avião, que tem os seus aviões, está no Mato Grosso. Então, de fato, é um momento oportuno para que eles se aproximem dos operadores, falem sobre os produtos deles. Como a gente falou, a inovação ela é rápida, mas a adoção dela é bem mais demorada. Bom, falando em congresso, eu queria aqui falar um pouquinho do congresso, né, que está chegando aí, né? Eu sempre converso aqui com o pessoal, a partir do momento que você marca a data de um evento, parece que o calendário vem pulando no peito da gente e já está chegando aí, né? A gente praticamente ontem encerrou o congresso, né, falando dos resultados e falando quais eram os desafios para o congresso deste ano, e parece que nós vamos ter que retrabalhar esses números, né, Ana? Com certeza, mas as expectativas são as melhores, né? Passa muito rápido. Já estamos aí, hoje aqui é mês de maio, né? E já estamos aí batendo o recorde em tudo. A gente fica impressionado como o congresso do ano passado mudou, né, de patamar. Isso como diz o outro, nós estamos desmerecendo, né, de todos os outros nossos congressos, mas quando a gente consegue bater os nossos próprios recordes, não só de números, né, mas de evolução do próprio setor, dos nossos expositores, dos participantes, como o Júnior trouxe aqui agora, é um público diferente, é um público que realmente é voltado, é do agro, é o produtor rural, é o piloto, são os técnicos, são os agrônomos que estão envolvidos ali, né, no nosso setor, que a gente teve acesso direto. Então, voltando à questão dos biotrópicos, é a oportunidade que as pessoas têm, né, de estar relacionado diretamente com o seu público. E nós estamos fazendo uma programação aí muito interessante, voltada, ainda não está toda concluída, porque a gente ainda vai ter a oportunidade de dar outra entrevista aqui para a gente falar sobre isso mais adiante, né? Mas é uma programação que realmente está voltada para esse público, sabe? E os expositores estão muito empolgados, isso é muito bom, né? Porque assim, se o expositor está empolgado, isso quer dizer que os números eles prometem, né? E a gente está fazendo cada vez melhor. Tem várias mudanças de melhorias, porque a gente achou, a gente fez o congresso e foi maravilhoso, mas a gente sabe também os pontos que precisam melhorar. E vai ter muita novidade aí pela frente, viu? Muita coisa boa que está vindo. Eu tenho acompanhado aí todos esses preparativos. O que mais assim me chama a atenção são os números. Volto com você, Júnior. A gente falava, né, quando assim que você anunciou esses números que a gente falou agora há pouco, lá em 2024, né? Toda aquela expectativa, teu entusiasmo, né, que você tinha apresentado. E eu vejo agora que você está aí com entusiasmo também, porque nós estamos falando de números que foram superados, né? O que da sua visão, o que a gente pode apresentar aí de números já no Congresso, diante disso que a gente vem falando aqui? Olha, em todos os aspectos, né? Nós passamos de 4.500 pessoas no Congresso, e você falou uma palavra fantástica que eu gosto muito de utilizar, que é superação. E isso, o SINDAG, ele é reflexo do setor, né? Pela união que está acontecendo no setor. A gente vê, desde a gestão do presidente Júlio, um crescimento lá, depois o presidente Thiago, agora com a presidente Oana. De fato, a gente vê presidente trocando, mas a vontade de se superar é a mesma. É a mesma. Todos eles muito focados, esses conselhos de administração, o comitê do próprio Congresso. E se passamos de 4.500, chegamos a 4.900 e alguma coisa que não lembro mais, mas provavelmente estou imaginando que chegarmos a 6.000 pessoas, talvez mais de 6.000 pessoas, porque muitas pessoas disseram, né, na hora, puxa, se eu soubesse que era assim, eu teria trazido os meus pilotos, eu teria trazido os mecânicos. Então a gente nota que o movimento o movimento do ano passado gerou uma expectativa para esse ano muito grande. As pessoas estão esperando chegar ao Congresso. O lugar também é muito apreciado, aquele avião na frente, as aeronaves descendo, as aeronaves sendo testadas. Nós temos uma nave autônoma que vai estar esse ano, que não esteve no ano passado. Então, esse aprendizado de tantos anos do Congresso,
principalmente dos últimos, que eu entrei em 2017, deu para ver que esse aprendizado ele gerou um movimento na governança das instituições como um todo, né? E isso acabou refletindo no Congresso. A gente também brinca, para fechar essa parte, que o reflexo do crescimento do setor ele aparece no Congresso, né? O Congresso é o grande momento que se encontram as pessoas, os negócios acontecem, gera dinheiro, né? O Congresso, para nós, é gerar negócio para as empresas, são acordos institucionais também que são realizados. Então, a expectativa, eu acredito que passaremos de 6 mil pessoas, já foram superados a questão de metragem, né? O time do Congresso é fantástico, né? Já superou esses números. Então, não há dúvida que vai ser uma superação. E realmente a preocupação fica aí para a nossa presidente Oana, que é a presidente do comitê, de para onde nós iremos e como nós cresceremos ainda mais, né? Eu não vou apertá-la aqui não, porque não. Eu sei como é que está sendo o dia a dia, mas assim, vá se preparando, Ana, porque o momento de eu fazer essa pergunta está chegando, está próximo. Então, esse comentário que o Júnior fez agora é muito pertinente, porque vai ser exatamente isso que eu vou lhe perguntar brevemente. Então, vocês não vai ganhar um tempo. Não vou fazer essa pergunta hoje, viu? Vou ser um pouquinho solidário, porque eu sei que a pressão tem sido muito grande por causa dos desafios e da responsabilidade. Não. Que bom que você não fez essa pergunta, não me aperte. Mas eu já te falei, como diz o Júnior, essa superação, né? A gente está sempre superando. E olha só, o lugar que nós estamos hoje, tem uma pista de pouso, é um aeroporto muito bem estruturado, né? A região é muito boa, mas o nosso setor ele está em vários estados do país, e cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua, né, preparo. E aí as pessoas querem que a gente esteja valorizando cada região e cada cultura e cada isso. Então, é um trabalho de conscientização juntamente com a preocupação do SINDAG, do comitê, de não cair o nível, de não voltar, né, assim, para sempre se superar. A gente está buscando aí, com certeza vai ser pensado realmente nos resultados para o setor, né? O lugar impacta, com certeza, mas o importante é não cair o nível do nosso público, do nosso evento, da nossa programação. Enfim, eu acho que quando lá em Sertãozinho nos apertaram também para que realmente fosse para um outro lugar, nós fomos bem claros com todos os expositores. Nós não temos, nosso congresso ele vem crescendo graças aos expositores, graças ao nosso setor que vem acompanhando esse crescimento. Então, nós não temos muitas opções. Você vê pelo cenário, né, o próprio Brasil, nossa linha aérea, né, nossa malha aérea, né, Júlio? Nós passamos por uma logística delicada, justamente porque nós não temos aeroportos suficientes para atender toda a demanda do país. E na aviação agrícola não é diferente. O público vai ficando exigente, vai gostando de coisa boa, mas nós somos agrícola. Não podemos esquecer que nós somos do agro, né? Mas vai dar certo. Uma coisa assim que do congresso que o Júnior estava falando de superação, de números, é alguma coisa que a gente fica pensando assim, o importante não é só os números, mas todo o relacionamento. A gente chegou em todos os lugares que nós fomos entregar os convites em Brasília esse ano, todos os nossos eventos, todas as nossas agendas, a gente está fazendo convite para o Congresso e estamos enviando para as entidades, para os parlamentares. Todos já ouviram falar do nosso Congresso. Você fala assim, o ano passado a dificuldade que a gente tinha de chegar ao Congresso da Aviação Agrícola e tal, alguns já conheciam. Hoje as pessoas falam, nossa, eu fiquei sabendo do Congresso de vocês, realmente é muito bom, é grande, muito organizado. Então você vê que o Mato Grosso, ele é o espelho do agronegócio para todo o país, a vitrine. Então foi uma mudança muito assertiva. Só levando assim, só essa... que é muito legal você chegar a entregar um convite e a pessoa falar, irei. Nós já tivemos tanto sim, né, Júlio? Que se forem mesmo, nós temos que mudar algumas coisas, ajustar alguns detalhes aí no nosso cerimonial. Interessante, né? Fazendo só um rápido paralelo aqui do que aconteceu em 2017, quando eu tive acho que foi 2017, no Ethanol Summit, eu e o Júnior, e eu apresentei o Júnior ao então governador Geraldo Alckmin, e ele pegou a revista do SINDAG, né, e ele olhou assim, e falou, meu irmão é piloto agrícola, lembra disso, Júnior? Então, a gente ia olhando aquele material com uma curiosidade, até com
né, surpreso, olha o quanto a gente mudou hoje, né? Então hoje já, o Congresso já não é mais uma novidade para a grande maioria. E, claro, e eu acho que é importante as pessoas entenderem também que para você realizar um congresso dessa natureza, dessa magnitude, não é todo lugar que oferece as condições para que ele seja realizado. Então, é muito importante esse entendimento, que as pessoas entendam, que as empresas entendam, que para que você possa continuar realizando um congresso dessa magnitude, você precisa de ter uma série de requisitos que atendam a essas necessidades. Então, por isso que eu digo que, às vezes, as pessoas precisam ser um pouco mais compreensivas. Por que não se faz aqui? Olha o entorno, não tem como. Não dá para você levar um evento desse que tem que ter uma pista de pouso, que não pode ter um tráfego muito intenso de aviação comercial para não atrapalhar, para não colocar em choque os horários de voo, de operação, enfim, uma série de coisas que eu sei que as pessoas são inteligentes e vão entender isso. Agora, é só esperar. Agora, eu queria agradecer muito, gente. Eu queria até deixar aqui em aberto para que vocês possam fazer até as considerações de vocês, mas eu queria agradecer demais esse tempo que a gente está podendo aqui passar para levar essas informações ao nosso público. Então, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Júnior. E fica aqui aberto para vocês fazerem as suas considerações finais. Começo por você, Júnior. Perfeito. Cláudio, obrigado. Agradeço sempre pela gentileza que você passa, né, na sua fala. É sempre um comunicador que, além de falar muito bem, saber usar as palavras, conhece do agro. Isso é bem complexo de achar, encontrar nos dias de hoje, né? Termino aqui a minha fala citando 3 pontos importantes que considero dentro do setor, que é o aprendizado constante, né, de cada profissional, do SINDAG como em si, a governança, que é fazer a gestão dessas crises que acontecem no país, seja ela inflacionária, de mercado, institucional, em relação às fiscalizações, seja em qualquer área, né, precisa de governança. E fecho falando sobre a união. Lá em 2017, o presidente Júlio Campos, até então do SINDAG, trouxe muito esse tema sobre a união do setor é a nossa fortaleza. Então, eu considero hoje, talvez, importante trazer novamente esse aspecto, porque, de fato, temos muitos desafios pela frente, e a união, ela faz uma diferença enorme quando a gente está no discurso, quando a gente está visitando alguma empresa, algum político, mostrando que o setor está unido para a sua defesa, para a sua representatividade ser ampliada. Então, obrigado pela oportunidade, estamos sempre disponíveis aí para você, para esse programa tão importante para o agronegócio. Obrigado. Obrigado, Júnior, obrigado pelas palavras. Ana? Cláudia, faço das palavras do Júnior as minhas, né? Você é um comunicador incrível, é muito bom estar sempre participando do seu programa. Você conversar com alguém que realmente conhece sobre o setor, conhece sobre o agro, te dá uma segurança, né? De realmente você não ter a necessidade de fazer um beabá, não, a gente complementa o que você fala. Isso faz toda a diferença, né? É sempre um prazer estar aqui, podendo trazer as nossas novidades e o que o Júnior trouxe, né? Essa união do setor, ela faz toda a diferença, realmente. Está muito mais fácil de se trabalhar em relação ao nosso... Nós temos hoje 250 empresas associadas ao SINDAG, entre empresas aeronaves tripuladas e não tripuladas, um pouco mais de 250. Então, isso mostra realmente o trabalho muito eficiente do SINDAG, de um conselho que realmente é ativo, participativo, que é voltado, porque todos os conselheiros que estão ali, é um trabalho solidário, Cláudia, é um trabalho que realmente são empresários que estão tirando o seu tempo para dedicar, né, ao setor, à aviação como um todo. Então, isso aí realmente mostra que podemos fazer a diferença quando a gente tem um propósito ou um objetivo. Né? Nós temos os executivos aí que realmente, os diretores, uma diretoria incrível, que está sempre muito à frente de tudo isso que a gente vem imaginando. Então, eu sou muito grata, como presidente do Conselho de Administração, como presidente do SINDAG, eu só tenho que agradecer não só à nossa diretoria, mas também aos nossos associados, que têm impulsionado o nosso trabalho. Hoje a gente tem parceria com os nossos associados. Então, essa é a mensagem. Muito obrigada, nos colocamos à disposição. Será um prazer voltar aqui para te trazer números maravilhosos sobre o nosso Congresso da Aviação Agrícola, viu? Olha, eu agradeço demais as palavras de vocês, eu fico muito feliz e é uma honra muito grande poder acompanhar toda essa evolução, todo esse trabalho que vocês vêm fazendo.
porque quem ganha com tudo isso, que é a grande pergunta, somos nós, né? Nós como população, nós como consumidores de uma forma geral, porque isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque nós teremos a certeza de que nós vamos encontrar aí pelo menos 3 refeições ao dia de qualidade e também vai sobrar muito alimento produzido aí com muito esforço para ser exportado mundo afora. Então, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, porque eu tenho certeza que isso nos conecta e isso nos fortalece, isso nos une também. Essa união é fundamental, principalmente se nós quisermos continuar seguindo para a mesma direção. E eu tenho certeza que todos nós queremos chegar ao sucesso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. E olha, se você já chegou até aqui, olha, vou pedir para você, é um pedido que a gente sempre faz aqui com muito carinho, mas vai lá, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, siga os canais aqui do Sindag. É muito importante você nos apoiar nesse momento, porque assim as redes e as plataformas entenderão que nós temos relevância e isso vai fazer com que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo para você assistir aí no momento que for mais oportuno para vocês. Pessoal, muito obrigado e até breve com boas notícias, não só do setor, mas também pessoais, porque a gente está falando aqui com um economista, a gente está falando aqui com uma empresária e o dia a dia de vocês é de muita luta, muita garra. Então, muito obrigado e até breve. Hora da Prosa.